Meus irmãos, uma boa noite. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês curtinho, né? Mas eu vou soltar algo pra vocês, porque a internet, né, tá cheia que Jesus vinha ontem, ou então ele pode vir hoje, né? Meus amores, olha, eu confesso a vocês que na hora que eu me acordei, eu disse assim, Jesus não veio, porque eu não subi, né? Então Jesus não veio, né? Então, meus amores, olha, eu digo isso, se Jesus vier, é uma alegria muito grande para pessoas que vão subir. Para outras vai ser um tormento, como tem escrito na Santa Escritura. Por isso, meus amores, eu não vou dizer para vocês, eu não almejo Jesus vindo. Eu almejo sim, eu almejo sim. Eu almejo que ele venha. Eu sei que nesse dia que ele vir, eu vou morrer. Eu sei que muita gente vai morrer. Mas, meus amores, o que me dói mais é porque muitas pessoas vão sair dessa terra sem Deus, sem Jesus. Entendeu? Eu não vou dizer pra vocês que eu não almejo, eu almejo, mas se ele não veio, ou então ele não vai vir, eu não sei, né? Quem sabe é ele. Meus amores, isso é o quê? É a oportunidade que ele tá nos dando. É a oportunidade. Olha, o primeiro sonho que eu tive com Jesus, tá com que? Acho que deve estar com 5 anos por aí. O primeiro sonho que eu tive com Jesus do arrebatamento, tá com muito tempo. E glória a Deus, ele me deu a oportunidade de eu começar a soltar esse sonho e conversar com o povo dele. E se quando eu tivesse com negligência com ele tivesse vindo? Muitas pessoas não tinham sido acordadas, como está sendo acordada pela internet, assim, a gente pregando a palavra de Deus e falando. E também muitas pessoas do que tinham perecido sem salvação, tinham perecido sem saber da salvação, entendeu? Graças a Deus que Cristo não veio. Até eu poderia ter tido o quê? Também ter esse tempo que eu passei sem revelar os sonhos que Jesus dá para nós dentro da igreja e nem tão pouco na internet. Eu passei esse tempo, acho que foi uns 3 anos por aí, sem soltar o sonho do arrebatamento. Se durante esse tempo ele vem, ele não tinha me pego com negligência não, pra onde era que eu tinha ido? Tinha direto pro abismo, né? Deus me livre, o sangue de Jesus, o tempo dele. Aí ele me deu o quê? Me deu oportunidade, deu oportunidade a vocês, e Cristo continua dando oportunidade. Ele não veio, meus irmãos, eu digo a vocês, todo dia, quando ele não vem, é uma oportunidade que ele nos dá. Cada dia que se passa, que ele não vem, é uma oportunidade, uma chance que ele dá a cada alma que existe na face da terra. Meus amores, Cristo pode vir hoje. Pode vir hoje de noite. Eu já sonhei com o arrebatamento completo. Eu sonhei, o último sonho eu fiquei foi apavorada, né? Porque, meus amores, o sonho, ele me mostra a minha morte completa. Todo dia, do jeito que vai começar, do jeito que vai terminar, ele me mostra tudinho. E, meus amores, a mesma revelação que eu tive, eu já vi que pessoas teve também sonho com a nave, que é o mesmo sonho que eu tive. E eu nem conheci essas pessoas, entendeu? E é o mesmo sonho. Esse último sonho que eu tive agora, entendeu? Cristo trabalha, meus amores, conforme o entendimento dele, não é conforme o nosso entendimento. Cristo, muitas pessoas dizem que Cristo era para vir o quê? Nas festas das trombetas. As festas das trombetas não acabou, não. Hoje ainda também. Mas, meus amores, não é porque ele não veio ontem, não sei se ele vai vir hoje, ou se ele vem amanhã, ou se só vem no próximo ano, ou se vem no próximo mês, daqui a poucas horas, eu não sei, meus amores, quem sabe é ele, entendeu? A gente estamos aqui na terra, ele diz, uma pessoa chegou para ele, né, um discípulo dele, chegou para ele e disse assim, Senhor, qual é o dia que o Senhor vem? Ele disse que nem a hora e nem o dia, nem a hora ninguém sabia, nem ele, nem os anjos do céu. Quanto avalia a nós, ele dá assim uma dica, ele dá dica a nós, entendeu? Ele dá dica a nós de que quando Cristo apareceu para mim esse sonho, a única coisa que eu vi que ele já chegou falando umas 3 vezes no meu ouvido, né? Mas a primeira vez eu escapou. A primeira vez ele falou umas coisas para mim, eu não entendi. Eu foi dormir de novo. Quando eu dormi de novo, eu esqueci foi tudo. Eu acho que ele ficou desgostoso comigo, né? E apagou tudo, né? Então, porque vocês sabem que ele pode tudo, né? Se o homem pode com as águas do mar, por que não pode com a natureza, a nossa mente, né? Então, se meus amores, é o que eu tenho para dizer pra você. Eu me acordei, ele sussurrando nos meus ouvidos, é o livro de Cantares. Um versículo que eu sempre solto pra vocês. Eu solto esse versículo e também, quando eu fui pra igreja, que eu tive uma negligência com ele na igreja, ele também me chamou a atenção no livro de Cantares. Então, assim, aí não é porque Cristo é pra vir. Cristo é pra vir, sim, com certeza. Eu tô esperando por ele. Eu tô esperando por Cristo.
Entendeu? Tu também está esperando por Cristo. Toda a humanidade está esperando por Cristo. É o retorno dele, a segunda vez dele. Mas o que a gente tem que estar preparado conforme a vontade dele, para quando ele vir, nós subimos com ele. Ele não veio, não. Glória a Deus. Muitas pessoas ainda vão aceitar Jesus. Muitas pessoas ainda tem a oportunidade de vocês ir para a igreja. Não perde tempo, não. Vai para a igreja. Ele pode não vir hoje à noite, mas de manhã ele pode vir à tarde do outro dia. Meus amores, no dia que ele quiser vir, ele vem. E no dia que ele quiser vir, ele é bem-vindo. Entendeu? Ele é bem-vindo, né? Ele não vai ser bem recebido pela igreja, porque eu queria que toda a igreja subisse. Ele diz como é que se chama? Ele fala das 10 virgens, né? As 10 virgens que espera por ele, 10 templos que espera por ele. Eu queria que todos os 10 templos subissem com ele. Mas ele diz que só 5 estavam o quê? De acordo com a vontade dele. Ele quer levar todas as 10, mas a gente sabe que não estão preparados e nem tão pouco se prepara. Nem tão pouco se prepara. Eu queria que vocês se preparassem, era que nas Santas Escrituras, vocês leiam, o que vocês tivessem errado entre mim e aqui as Santas Escrituras, nós se corrigir, entendeu? Nós mesmos. Se eu estar precisando abrir a boca, o pastor... Então, porque... Tá certo, se for uma pessoa que não sabe ler, eu não digo nada não, o pastor, tá entendendo? Mas a gente que sabe ler, que conhece as Santas Escrituras, nós mesmos temos que se recorrigir aqui mesmo. Como eu fiz um vídeo aí, já soltei pra vocês. O vídeo que eu fiz, soltei pra vocês, eu mesmo me corrijo nas Santas Escrituras. Não precisa nem o pastor dizer, Mary, é assim, 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 não. Porque eu já li e vi que é assim, então pronto. Entendeu? É do jeito que ele manda eu ser. Meus amores, muitas pessoas não gostam de... Eu digo por mim. Eu digo por mim. Nem todo mundo gosta de receber o que... não sei se é doutrina ou é assim... ser mandado, não entendei, não entendo, né? Então, tem muita gente, eu sou de uma dessas que se a pessoa chegar, farra assim, eu já fico meio assim, entendeu? Por isso, meus amores, eu olho nas Santas Escrituras, eu leio, eu olho, eu medito nos versículos, entendeu? Porque, meus amores, eu quero ser assim, mandada e remandada por Cristo, entendeu? A palavra dele me purifica. Ele disse aqui nas Santas Escrituras, ele disse: vós já são limpos pela palavra. Mas eu sou limpo pela palavra se eu escutar e se eu colocar em prática. Não adianta de nada. Você vai para um colégio, você faz ali, você estuda para a prova. Você estuda para a prova, quando chega na hora da prova, você estudando, você não você estudou só por estudar mesmo, não tá nem aí. Quando chega na hora da prova, tu vai fazer a tua prova, tu não consegue nem fazer. Por quê? Porque tu não... Você entendeu, né? Vocês entenderam. Por isso, meus amores, eu digo que a gente está do mesmo jeito nas Santas Escrituras, com a nossa vida. Aqui, a Santas Escrituras, ela fala da vida da gente. E fala o quê? Sobre Deus. E fala sobre o quê? Sobre o sacrifício dele, entendeu? Por isso que eu digo, essas pessoas que abriu a boca, elas almejam, igualmente eu almejo, elas também almejam a vida de Jesus. Eu não ignoro elas não, delas ter abrido a boca, nem também eu vou dizer que foi o inimigo que usou elas não. Jamais, jamais, porque desde o tempo antigo, Deus sempre se revelou ao seu povo, toda a vida ele se revelou ao seu povo através de sonho. Por que eu vou ignorar agora? Vou nada, vou não. Glória a Deus, Deus está dando chance e oportunidade ao povo. Ele não veio, é chance e oportunidade que ele está nos dando. Cada dia que se passa, eu agradeço a Deus por eu estar aqui na internet conversando com vocês, chamando vocês ao arrependimento. Cada dia, porque eu poderia ter começado muito mais antes, só que eu não tive essa oportunidade. Sempre o inimigo tenta me tirar o quê? De eu fazer a vontade de Deus. Mas eu tô aqui firme e forte. Dele eu não abro mão. Dele eu jamais vou deixar ele de lado. Cristo, entendeu? E então, se eu não acho... Eu não ignoro o que as pessoas fizeram, que colocaram eu não coloquei dizendo que Cristo vinha no dia 23, nem tampouco no dia 24. Eu tô dizendo pra vocês, é só vocês entenderem os meus vídeos. Eu tô dizendo... As festas do dia 23 de setembro, com as festas do dia 24 de setembro, são festas proféticas. Cristo veio pelo aquele povo. Cristo tem uma herança com aquele povo. Cristo nasceu lá, Cristo foi crucificado lá. E Cristo veio para os seus e os seus não quiseram. Eles não quiseram, mas nós queremos ele, né? Toda a humanidade deseja ele. Então, o povo de Israel é um povo assim, Deus ama ele. Se vocês soubessem, povo de Israel, que o mesmo que vocês crucificaram é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Se vocês soubessem que ele é o Deus Altíssimo, é porque vocês lêem as Santas Escrituras, vocês não entendem.
Mas em vários versículos aqui dá para vocês entenderem que ele são um só, como ele mesmo abriu a boca, vocês queriam matar ele na hora que ele disse que ele era Deus. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Aí na hora que ele falou somos um, vocês quiseram matar ele. Por quê? Porque ele se identificou como ele realmente ele é. Todo mundo sabe que a gente tem corpo, tem alma, tem espírito. É Pai, Filho e Espírito Santo. Oxe, meu Deus do céu, é três divindades, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele ainda falou, vocês não creem que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Então, meus amores, agora que eu tenho é 4, né? Se eu tiver um espírito, o meu espírito marca que esteja com Jesus e o espírito dele esteja dentro de mim, né? Porque se eu sou corpo, alma e espírito. Aqui tem 3, né? Aí, se tem 3, aí tem que sair um, né? Pra poder dar espaço para Cristo entrar e ficar dentro de mim, né, meus amores? Então, se aí o outro, o meu espírito, eu prefiro que esteja com Cristo, que Cristo esteja em mim, entendeu? É só vocês entenderem, meus amores. Eu não tô trocando, não. Eu só tô querendo ele do meu lado, entendeu? Pra vocês entenderem como eu amo a ele, né? Meus amores, olha, o que eu tenho pra dizer pra vocês. Cristo, hoje vai ser Meus amores, é todo dia. Tem pessoas que... Eu sou igual a essas pessoas, que eu já vi uma mulher, né? Que o homem chegou, fez um vídeo com ela, né? Uma brincadeira, né? Dizendo que Cristo tinha vindo, tinha levado todo mundo. Essa mulher ela se acordou no desespero tão grande. Eu dou por visto, eu também, eu já me acordei assim já. Eu também já me acordei desse mesmo jeito, entendeu? Como que ele já tivesse vindo, tivesse me deixado. Meus amores, eu podia ter certeza que eu morria só de tristeza. Não precisava nem ninguém vir tirar a minha vida, que eu mesmo morria de tristeza. A pior tristeza que tem na nossa vida, na nossa alma, é a gente perder a pessoa que nós mais amamos. E é a pessoa que as pessoas menos dão importância, que é uma pessoa que nos deu a nossa salvação. Se vocês soubessem o valor que ele tem para nossa alma, a nossa alma só é resgatada do lago de fogo através dele. Nós só somos resgatados do lago de fogo através dele. E as pessoas não dão nem importância. Pois eu dou maior importância. Entendeu? Eu a amo, entendeu? Por mim, meus amores, eu fazia de tudo por ele. Aqui na face da terra. Só que não tá no meu alcance, ele sabe bem disso, né? Ele me conhece, foi ele que me fez, né? Com as suas próprias mãos, ele me conhece. Então, meus irmãos, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu fiquei animada, assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Porque não é porque eu ia morrer, muitas pessoas iam sair da terra. Não foi por causa disso que eu me entristeci por causa de muitas almas. Já parou pra pensar se Cristo tivesse vindo onde? Quantas pessoas não tinham ficado na terra? Desesperado, ainda estava tudo angustiado. Hoje era um pranto medonho de choro. Hoje ia ser um dia de quê? Um dia de luto, se Cristo tivesse vindo ontem. Sem dizer que a terra tá toda normalzinha. No dia da vinda dele vai ser um dia de quê? De terremoto. Então, essas casas, esses prédios, o sofrimento dessas pessoas, eu penso, não vou dizer que pra vocês que eu não penso, eu penso. Essas pessoas que estão em prédio nesses cantos, essas casazinhas simples, eu digo igualmente a minha, uma simples, não aguenta um grande terremoto. Assim que houver um grande terremoto, a minha casa se desmantela por cima de nós. Por quê? Porque ela não é o que? Ela não é bem, tá entendendo? Nem se ela fosse, se os prédios têm uma segurança medonha, vai cair, porque tá escrito, né? Então, só falei uma casinha simples, né? Por isso que eu digo a vocês, meus amores, não custa nada vocês entregar a vida de vocês a Jesus. Não tô fazendo medo a vocês, não. Eu só tô falando o que tá escrito. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. É em Apocalipse. Deixa eu ler aqui pra vocês. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem assim, não, mas ela tá fazendo medo. Eu não tô fazendo medo a ninguém, não. Eu só leio o que tá escrito. E eu tenho medo mesmo. Não vou dizer que eu tenho medo, porque eu sei que nesse dia nós seremos o quê? Nós seremos o quê? Arrebatados. Nós seremos transformados no corpo de glória para estar junto com ele. A dor vai ser uma dor o quê? Uma dor que vale a pena. Entendeu? E havendo, ó, é Apocalipse 7, o versículo 12, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande temor de terra. Vocês acham que no sexto selo, abrindo o quê? O sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, ó, abrindo o sexto selo, vocês acham que não vai ter, não? Aqui já tá dizendo que vai ter um grande tremor de terra. Vocês sabem que é um grande terremoto.
Então, e tem algo que eu peguei nessa das escrituras, que eu vi que ele disse que vai ser um terremoto tão grande que nunca houve, desde o começo da fundação do mundo. Pra vocês verem tão grande o terremoto que vai ter. E o pior que eu já sonhei com isso, eu já soltei na internet várias vezes pra vocês. Eu sonhei que eu vou contar esse sonho pra vocês agora. Eu sonhei que eu tava lá, o meu espírito tava assim bem alto da terra, tava bem alto da terra. E lá onde eu tava, eu dava pra me ver assim um bocado de casa, assim. Dava pra me ver assim um bocado de casa, areia, dava pra me ver era tudo. Meus amores, olha, teve uma explosão tão grande, eu não sei aonde era, não deu pra me conhecer a cidade, deu pra conhecer, eu sei que eu vi um bocado de coisa. Deu uma explosão tão grande que na mesma hora dessa explosão a terra se rachou. A terra se rachou. A terra se rachou e ela veio se rachando todinha. E com ela veio uma energia medonha, sabe, uma energia tão grande. Eu me vi, da onde eu tava, eu me vi dentro da minha rede, deitada, dormindo. E na hora que a energia veio da explosão, na hora que ela veio, ela passou por mim, eu morri. Na mesma hora que ela passou por mim, eu morri. Pra vocês verem. Eu já vi a minha morte todinha. Eu já vi até sendo errado pra outro canto, que com certeza não é aqui nessa terra. Então, eu já sei. Muitas pessoas que tem minha morte, eu não tenho mais morte, não, eu faço é esperar por ela. Mas, meus amores, eu oro todo dia, de manhã, de noite, por essas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Porque Cristo zela pela alma de vocês. É por isso que Cristo chama as pessoas ao arrependimento. Entendeu? Eu vou terminar de ler aqui o restante para vocês. Nessa hora do terremoto, o céu vai escurecer, o sol vai escurecer e a lua não vai dar mais o seu brilho, ela vai ficar da cor de sangue. Eu vou esperar para me ver isso aqui? Vou nada. Eu tenho que estar guardada com ele na hora que começar isso aqui, entendeu? Ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue. Tá aí. Tá aí. Não, ainda tem mais coisa para baixo, que ainda vai acontecer tudo nesse dia. E tá dizendo que o restante que sobrar, vão se esconder nas montanhas. O que sobrar desse povo vai se esconder nas montanhas, nos altiros, nos cantos altos. Para vocês verem como vai ser tão grande. O Cristo me mostrou uma grande destruição na terra. Dessa destruição enorme de grande, eu vi uma pessoa sendo conduzida ao céu. E nessa destruição eu também vi que eu morria. Eu morria e ele me colocava na porta de um ônibus. Ele me colocava na porta do ônibus, eu entrava, ficava nesse ônibus, eu só via água na frente desse ônibus, eu não via outra coisa, só água. E ele me levava lá pro outro lado. Então, meus mulheres, eu solto todos os meus sonhos pra vocês, eu não guardo nenhum. Mas não falo qual é o dia que Cristo vem, não, porque eu não sei, aqui não tá na Bíblia, não tá dizendo, ele dá o que? Característica da vinda dele. Mas até quando Daniel perguntou, né, quando seria essas coisas acontecer. Aí ele mandou ele, né, que isso ia ficar selado até o dia da vinda dele. No dia da vinda dele, nós sabemos qual é o dia, entendeu? Meus amores, eu almejo sim a vinda dele, muitas pessoas almejam, os fiéis dele almejam a vinda dele. Todos nós almejamos ele vir, entendeu? Mas, meus amores, não tá no nosso, não quando ele quiser vir, né? Aí ele vem, ele se pronuncia pra nós, como no sonho do arrebatamento, eu vi ele. Na hora que eu saí no pé da minha porta, eu vi ele. Eu vi o exército de anjos. Em outro sonho eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. E ele acima da minha cabeça, eu olhava assim pra cima, eu vi as bordas do vestido dele. Vi as sandáliazinhas dele em cima da minha cabeça, que eu olhei assim pra cima e eu vi, né? Eu procurando por ele tava em cima da minha cabeça, por isso que eu não tinha visto ele. E então, assim, por isso que eu digo, meus amores, quando ele vir, ele é bem-vindo. Ele pode vir hoje à noite, ele pode vir amanhã. Meus amores, no dia que ele quiser vir, ele vem. Eu não tô marcando o dia e nem ninguém tá marcando o dia, não. Pelo que eu entendo dessas pessoas, elas não estão marcando o dia, elas estão dizendo que acham. Se Cristo não deu certeza pra ninguém, por que nós vamos dizer isso? Mas Cristo dá o que? Característica. Olha, quando eu sonhei, eu nunca sonhei com uma hora. A primeira vez que eu sonhei com a hora, eu vi que faltava poucos minutos para as 7 horas. Era 18 horas, faltava assim uns minutinhos para as 7 horas. Aí eu fiquei encucada com essa hora. Isso é um pouquinho de tempo que nós ainda resta na Terra. É um pouquinho de tempo que nós ainda resta na Terra. Mas não estou dizendo quando é o dia, nem tampouco quando é a hora, não. Porque isso só cabe a ele.
Eu tô dizendo que eu olhei e faltava uns pouquinhos, eu tava atrasada, eu já tava atrasada. Eu tava atrasada para ir pro meu trabalho. O trabalho que eu faço, que eu tô atrasada, é a palavra de Deus, é só vocês entenderem. Eu entendi na hora esse sonho, entendeu? Então, falta pouco tempo para o quê? Para nosso Salvador vir nos buscar. Eu clamo muito a Ele mesmo por arrependimento, que as pessoas se arrependam, que as pessoas se voltem para Ele. Porque, meus amores, é o único que pode nos resgatar do inferno. É o único. E as pessoas, eu lá quero aceitar Jesus, eu lá quero ser crente. E quando sai dessa terra, ela vai pro abismo. Tá lá no abismo, ai Jesus, Deus me ajuda. E lá só é escuridão. Vocês, aqui na terra nós pode ver o céu. Lá no inferno ninguém pode ver céu não. Lá é tudo é noite. Lá não tem isso não. Deus me livre, tá repreendido, não. Por isso que eu digo, meus amores, muitas pessoas também não brigam com a salvação, não. Muitas pessoas, eu lá vou me confiar, porque tá aí, vocês, é só vocês prestar atenção nessa passagem de Lázaro e do homem rico e de Lázaro. Lázaro morreu, foi direto pro céu de Abraão. Foi o quê? Ficar lá, foi para onde Jesus foi, porque foi retirar esse povo de lá. E Jesus tirou esse povo de lá, né? Tirou o seu de Abraão de lá e levou para o céu. E lá ele tornou, aqui dali foi tudo feito inferno. Então, aí o que? Tem aquelas partes ali, tudo do inimigo. Entendeu? É só vocês entenderem as Santas Escrituras. E o homem que tinha morrido, o homem rico, estava lá no tormento. Lá nem água tinha, uma quintura medonha, ele pedindo socorro, pedindo para voltar para a terra para poder alertar vocês. Se vocês não se alertam nem com a vinda de Cristo, que Cristo desceu o mundo dos mortos e voltou, vocês não se arrependem. E é que tudo Cristo está falando sobre o quê? Sobre arrependimento, sobre transformação de vida, para vocês não ir para esse campo. Nem mesmo assim vocês não querem resgatar uma de vocês do abismo, não. Meus amores, por isso que eu falo sempre com vocês, é um arrependimento. Para vocês verem, aquele homem, né, que estava do lado da cruz de Cristo. Ele se salvou, vocês sabem por que foi? Que Cristo ainda disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe por que foi que ele se salvou? Só porque ele se arrependeu de toda a vida de pecado que ele cometeu. E pediu que uma nova oportunidade a Cristo. E Cristo deu. Deus dá na hora uma nova oportunidade. Basta vocês pedir, se arrependerem. É só se arrepender. É se arrepender. Não há outra solução. É se arrepender da vida velha e viver uma nova vida com Cristo Jesus. Ele é o único resgate que nós temos para passar dessa vida para estar com Ele. Porque não sendo com Ele, está no abismo. Meus amores, eu sinto muito em falar assim. Muitas pessoas devem ter a me odiar por causa disso. Mas, meus amores, não vejo outro canto para as pessoas. Meus amores, tem uns cantos aqui na Bíblia que falam. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu leio para vocês aqui. Eu lá quero ir para um canto desse, está escrito nas Santas Escrituras, as pessoas ainda não levam a sério. Deus me livre, está repreendido. Eu vou primeiro, vou lá no abismo para mim poder ver se é desse jeito. Se for desse jeito, vou sair de lá, não sai mais nada. Se até na terra os demônios dominam o ser humano, vale lá no abismo. Lá vocês não têm chance nem oportunidade de nada. Sabe por que o inimigo uma vez, ele veio na minha casa, ele trouxe os meus beiços, não aqui na terra, mas no mundo espiritual ele trouxe os meus beiços. E Jesus foi lá e guerreou por mim. Aí quando eu me acordei, né, quando eu me acordei já parece que estava acontecendo na vida real. Quando eu me acordei eu peguei e disse assim, Jesus, o que é isso que está acontecendo comigo? Aí Jesus me mostrou no céu um anjo guerreando por mim. Entendeu? Ele me mostrou, eu gravei. Eu fiz essa pergunta a ele, disse assim, Jesus, o que é que tá acontecendo? Por que que tá fazendo isso comigo? Aí Jesus pegou, me mostrou que tava guerreando no céu por mim, ele me mostrou, eu gravei. Mas como a incredulidade do ser humano é tão grande, sabe por que que Cristo faz essas coisas comigo? Porque eu tenho fé nele. Você sabe por que que ele faz isso comigo? Porque eu procuro por ele. As pessoas não procuram por ele, não. Cristo já me mostrou, foi os olhos dele, vocês não acreditam, não. E eu já mostrei pra vocês nas redes sociais. Vocês viram, passaram como se fosse uma coisa assim qualquer. Deixa que é o dono de quem te deu a tua vida. Muitas pessoas me odeiam por causa disso que eu falo. Se vocês vissem o meu canal aí que eu tenho, vocês iam ver as coisas. Tudo que eu mostro do céu, foi ele que me mostrou. Ele entra em contato comigo, me mostra as coisas no céu. E eu filmo e ainda mostro pra vocês. Mas nem mesmo assim vocês creem nele. Nem mesmo assim vocês não se voltam pra ele. Aí dá logo vontade de chorar, né? Porque eu creio nele, ele faz isso comigo porque ele sabe que eu tenho maior confiança nele. Ele sabe que
Ele está acima de tudo na minha vida, mas o ser humano sempre ignorando a própria salvação da sua alma. E ele sempre ali por perto, sempre tentando te socorrer. Meus amores, vocês me perdoam, mas a gente já tem que falar para vocês ver para onde que essas pessoas vão. Eu vou ler para vocês, ó. Mandará o filho do homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E, ó, você está vendo, ele vai o quê? Ele manda colher essas pessoas da face da terra, essas pessoas que causam o quê? Iniquidade, essas pessoas que causam o quê? Escândalo, entendeu? Ó, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês acham um canto desse bom para as pessoas jogarem a alma delas para lá? As pessoas acham um canto desse normal para as pessoas jogar a alma delas para lá? Aqui, procura na tua Bíblia aí, é Mateus 13, Mateus 13. Procura na tua Bíblia, Mateus 13. Então, tu procura na internet mesmo, Mateus 13. E tu procura o versículo 41 e o 42. Ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Um canto desse é bom, né? Para as pessoas saírem da face da terra, que come, bebe, toma banho, vive numa vida boa, para ser jogada na fornalha de fogo. Ah, sem dizer que lá haverá pranto e ranger de dente. Já tá indo para lá já informado. Só vai se tu mesmo quiser. Entendeu? Eu falo a verdade. Eu falo a verdade mesmo. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, é por isso que eu falo a palavra de Deus abertamente. Porque, meus amores, dentro de vocês existe uma alma perfeita, linda. É só vocês colocarem ela no caminho que deve andar. O caminho é Cristo. O caminho, a nossa salvação é Cristo. Longe dele é só o quê? Só treva. E aqui dá pra vocês ver. Dá pra vocês ver. E, ó, vou ler mais outro versículo pra vocês entenderem mais ainda, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos erram procurar as coisas assim, sabia? Glória a Deus. Esse versículo que eu vou soltar pra vocês é porque eu tenho ele decorado, de cor na minha cabeça, né? Só que eu não tenho decorado é o livro, nem tampouco o número, mas o versículo eu tenho decorado. Lá fala, né, que os ímpios irão para o tormento eterno e os justos viverão para a vida, viverão eternamente com Cristo, entendeu? Deixa eu pegar ele aqui, eu já encontro ele para me soltar para vocês.
Uhum. Glória a Deus. Pronto, já achei. Ó, sabe quantas vezes eu passei por esse versículo? Eu não tinha visto. Passei bem umas 4 vezes. Ó, e irão este para o tormento eterno. Então, umas pessoas vão que para o tormento eterno, eternamente vivendo sendo atormentado. Ninguém quer isso para suas almas. Ninguém quer isso. Todo mundo quer ir para um canto bom. Todo mundo quer morar para sempre no canto bom. E o pior é que vão viver para sempre. Mas aonde vocês escolheram, outro no canto bom, no canto ruim, entendeu? Meus amores, canto bom só há em Cristo. O outro canto não é um canto bom, é esse canto aqui, ó. E irão este para o tormento eterno. Vão viver para sempre sendo atormentados. Por quem? Pelos anjos caídos. Que os anjos caídos se revelaram até contra Deus, avalia contra as almas de quem ele a ama, que era nós. E principalmente essas pessoas que já desceram o quê? Que estão lá, né? Então, eles odeiam essas almas. Por isso que ele o quê? Castiga elas. Tá aqui dizendo as Santas Escrituras. E estes irão para o tormento eterno. Porque eles sabem que Deus amava vocês. Aí eles vão pegar vocês, vão que maltratar. Entendeu? Por quê? Porque Deus deu uma oportunidade a cada um de nós. Ele não tem oportunidade. Por quê? Porque ele estava lá no céu, no canto bom. E ele saiu de lá, entendeu? Para ele não há mais oportunidade. Para as pessoas, essas pessoas que estão na terra, há oportunidade, dá chance de conserto. Para cada um de vocês aqui na face da terra. E isso aí o inimigo quer tirar. Por isso que o inimigo ilude vocês com várias coisas. Porque ele quer que vocês percam, que vocês sejam atormentados igual ele vai ser. Para todo sempre. E sem dizer que lá é horrível. Lá dizem que lá tem verme que nunca morre. Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. É verme, é tantas coisas. Não, Deus me livre. Eu não gosto de estar falando sobre isso, mas porque está escrito. Ainda vou soltar para vocês essa parte. É horrível. Como é as pessoas. Não, primeiro, ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ir para lá. Mas ninguém se santifica para ir para o céu. Ninguém procura a Deus. Ninguém aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Meus amores, o inferno está cheio de gente. Cheio de alma. Essas pessoas que morreram, tá tudo de lá. Porque só existe dois caminhos. Vou pegar aqui pra vocês e ainda vou soltar. Só há dois caminhos, só há duas portas. Uma porta é a porta do céu, que Cristo tá mesmo na entrada. A outra porta é a porta do abismo, que lá tá os anjos caídos só esperando as pessoas ir pra lá pra atormentá-las eternamente. Não é falta de aviso, não. Muitas pessoas estão pregando o evangelho. Eu vou ler aqui essa parábola para vocês entenderem sobre o que? Duas portas. Uma porta que vocês vão entrar e vocês só vão sair no dia do juízo. Uma porta que as pessoas que caminham com Cristo vão entrar e vai viver lá para sempre. Ó, e entrar e... Cristo começa logo no versículo dando convite a vocês. Presta atenção, é um convite que ele faz a essas pessoas. Eu presto atenção em tudo que ele escreve nas suas escrituras, ó. Entrai pela porta estreita. Ele bota essa frase e ele dá logo dois pontinhos ali para poder parar. Aí começa o versículo, ó. Entrai pela porta estreita. Ele já está pedindo para vocês sair da porta larga e vocês ir para a porta estreita. Para vocês o que? Ter descanso para a alma de vocês, para vocês ter repouso. Entendeu? Para vocês não viverem sendo o quê? Então, eu tô lendo bem direitinho do jeito que tá, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E muitas pessoas caminham nesse caminho e entram por essa porta, de lá nunca mais sai. Quando tá lá, não tem mais jeito. De lá só vai sair no dia do juízo, para ser julgada pelos seus atos que você fez aqui na face da terra. Continuando aqui, já me dá logo uma tristeza. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontra. Poucas pessoas encontram essa portinha aqui estreita, esse caminho aqui apertado, que é o caminho da salvação da alma de vocês. Poucas pessoas querem andar nesse caminho. Poucas pessoas querem andar com Jesus. Poucas pessoas querem entrar na porta do céu. Todo mundo quer entrar na porta do céu, mas as pessoas estão indo por ele, por esse caminho, mas não se procura se santificar.
Vocês sabem que Cristo é santo. Cristo existe em nós santidade também, vocês sabiam? Lá no céu não entra pecado, não. Ainda tem até esse hino. Lá no céu não entra pecado, tristeza ou mágoa ou dor. Então, meus amores, no céu não entra nada disso. E as pessoas estão dentro do templo dele, procurando ele do jeito que querem. Não pode, tem que haver santidade e santificação. Mostra que vocês são diferentes do mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Entendeu? Essas são as verdadeiras ovelhas de Cristo. Elas estão nesse mundo, mas elas não são pertencentes a esse mundo. Elas estão nesse mundo, mas o lar dela não é aqui. O lar delas é lá onde Cristo preparou para nós, entendeu? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nessa terra, mas nós não viveremos nessa terra para sempre. Aqui, no dia que nós voltamos a um dia a vir para cá, que nós viemos com Cristo. Nós vamos voltar para cá com Cristo. Ele vai fazer nova todas essas coisas. Um novo céu, uma nova terra, sem dor, sem angústia. Tudo novo para nós de novo. Para nós viver com ele no governo, para toda a eternidade. Meus amores, chega meu coração se transborda de alegria. Não joga fora essa oportunidade que Cristo te dá, não. Não joga fora de maneira nenhuma. Cristo está nos dando oportunidade. Cristo não veio, glória a Deus, aleluia, está dando mais oportunidade. Se Cristo vir hoje, aí acabou a oportunidade. Se Cristo vir hoje, cessou, né? Aí quem escolheu, escolheu. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai viver mais, né? E quem escapou, então... o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Cristo poderia ter feito, sabe o quê? Ele poderia ter feito só o sacrifício e ter deixado vocês de mão. Mas não. Desde o momento que ele manda o Consolador para a face da terra, ele fica direto nas almas, para que as almas haja arrependimento e transformação de vida, para que vocês o quê? Se volte para ele de novo, que ele é o passaporte para nós voltar para o início de todas as coisas, como eu sempre falo para vocês nos meus vídeos. O início de todas as coisas, o jardim do Éden, aquele reino que foi perdido. E não foi perdido não, foi guardadinho. Como eu li para vocês em outro vídeo, aí eu li para vocês. Que esse reino, ele está guardado. E Cristo vai nos dar por herança o que foi preparado desde a fundação do mundo. Pelo que eu sei, o que foi preparado desde a fundação do mundo, que está escrito na Bíblia, é o jardim do Éden, entendeu? É o que nós vamos o quê? Novamente. E Cristo ainda renova mais isso ainda, dizendo que vai fazer um novo céu, uma nova terra. Para que nós vivamos aqui para todo sempre, entendeu? Do lado dele. Tudo só faz sentido se estiver do lado dele. Tudo só faz sentido para nós se nós estivermos com comunhão com ele. Tudo só faz sentido para nós se nós estivermos com acordo com a vontade dele. Aí sim, na nossa vida é toda perfeita. É toda cheia de plenitude. Nós estamos com ele do nosso lado. Longe dele, tudo é ruim. Tá certo que nós passamos por dificuldade porque nós ainda estamos nessa terra. Mas quando nós saímos dessa terra vai ser só maravilha, entendeu? É o que Cristo nos garante. E é o que eu confio na palavra dele. Eu confio na palavra de Cristo. Eu confio em tudo que ele fala nas Santas Escrituras. Jamais eu duvidei. Por isso que ele aparece para mim em sonho. Ele me mostra tantas das coisas. Ele conversa comigo no céu. Por quê? Porque eu, meus amores, eu sim, entendeu? Eu sempre crio, eu sempre creio que ele é o mesmo, nunca mudou. As pessoas não acreditam em revelação, não acreditam mais em sonho. Eles acham que Deus mudou. Cristo preste a vir. Vocês acham que Cristo não alertar o povo, não? Tá certo que a vinda dele vai ser pega de surpresa. Por quê? Que aí tá igualmente o dia de ontem, o dia de hoje, que as pessoas ficam com expectativa, que ele vai vir hoje. Que ele veio amanhã, que ele teve que vir ontem, não veio ontem, aí vai vir hoje. Então, não sei, meus amores. Isso aqui não cabe a nós temos que estar só aguardando pela vinda dele, esperando por ele, com os dois pés firmes no chão. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês e fui. Ah, mas é o que eu vou dizer sobre o que o pessoal está falando sobre o dia 23, que já passou, né? Então, e o dia 24. Meus amores, se Cristo vir, glória a Deus. Se Cristo não vir, mais oportunidade, ele dá muitas mais almas na face da terra. E que nós levemos mais o evangelho dele adiante. E nós estejamos todo dia aguardando por ele, entendeu? Não é só esses dias de festa profética que nós estamos esperando por ele, não. Passou da festa profética, se ele não vir hoje... das festas das trombetas, se passar dessa festa, desse dia, né? Então, glória a Deus, se passar,
Aí que se apressa mais ainda a vinda dele. Aí que nós vamos saber que aí que ele tá mais perto de vir ainda, entendeu? Então, eu não sei, meus amores, ninguém sabe. Só ele, só Deus sabe de quando ele vai vir, entendeu? Mas eu li algo, né, no livro que diz, fala sobre duas vindas, que a gente tem que estar aguardando por ele. A primeira vinda eu já imaginei que era do arrebatamento. A terceira vinda, como tem escrito, né, ainda vou soltar para vocês em outro vídeo, eu vou soltar justamente sobre isso. Esteja vigilando. Essa parábola fala desse jeito, que as pessoas estejam vigilando, esperando por ele, sejam umas pessoas o que atentas. Deixa eu ver se eu pego aqui para me soltar para vocês, porque tudo meu, meus amores, é marcado, tudo meu eu marco. Se tiver aqui bem apertado, bem acurradinho, eu mostro pra vocês, entendeu? Que eu acho difícil, né? Eu acho difícil estar assim, do jeito que eu falei pra vocês. Dorzinha, meus irmãos, tô sentindo a dorzinha. Meus irmãos, mas é o que eu vou falar. É porque as pessoas não prestam atenção. No tempo do dilúvio, tá aqui, ó. É Lucas 18. Lucas 18. Olha, no tempo do dilúvio ele disse assim, ó. Mas, deixa eu ver aqui. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, nós estamos anunciando que Cristo está voltando. Nós estamos só anunciando que ele está voltando. Mas nós estamos dizendo assim, que ele está próximo a vir. Mas não estamos dizendo, marcando o dia nem a hora, não. Nós estamos dizendo, nós estamos colocando que Israel é uma festa. O povo de Israel é um povo da promessa. E lá está tendo o quê? Uma festa. Lá é uma festa profética. Ele pode sim, se ele quiser vir. Eu não estou dizendo que ele vai vir, nem ninguém está dizendo que ele vai vir, entendeu? É só vocês entenderem, entendeu? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, em que Noé, até ao dia em que Noé entrou na arca e choveu e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, aí ele está comparando, eu não vou ler não, eu não vou ficar falando não, eu vou ler, ó. Assim também, a mesma maneira, ele está dizendo que a vinda dele será da mesma maneira. Hoje o mundo está desse jeito. O mundo hoje está todo só em festa, só em festa. Ó, deixa eu continuar aqui, ó. Como também da mesma maneira acontecerá no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. É assim quando ele tirar o que? Assim que ele tirar o povo dele da face da terra, que vai, vocês viram que tem nas escrituras que vai ser de repente. De repente ele tira a gente da terra. Em seguida, assim que ele que ele livrar os salvos dele da face da terra, vai vir essa grande destruição. Como também da mesma. Pera, deixa eu repetir, deixa eu continuar daqui. Comiam, bebiam com as aves e se davam em casamento. Não, peraí. Comiam, bebiam, comprava, vendia, plantava e edificava. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Aqui está dizendo, né, que tanto o povo do dilúvio como o povo de Noé matou todos, não ficou um. Eu vou continuar aqui, ó. Assim será também em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ele comparou a vinda dele da mesma forma, da mesma maneira do dilúvio da cidade de Sodoma. Do mesmo jeito ele comparou. E vocês ainda duvidam? Eu duvido não. Agora, meus amores, a gente tem que estar o quê? Com certeza é só esperando por ele. Ele pode vir hoje, amanhã, depois da manhã, no dia que ele quiser vir, entendeu? Mas que o mundo tá propício para a vinda dele, isso ele tá. Ó. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no trabalho, naquele dia, quem estiver no telhado,
tendo a sua alfaca em casa, não desça a torná-la. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Ele, quando começar a acontecer essas coisas, ele tá pedindo que vocês não voltem para trás. Vocês não voltem, vocês vão mais para longe. Vocês não voltem, porque se vocês voltarem, vocês vão ser destruídos juntamente com essa grande destruição que está prestes a acontecer na face da terra. Deixa eu continuar aqui. Onde era que eu parei? Lembra, vós, olha o que ele está dizendo aqui, ó, presta bem atenção, ó. É o versículo 32. Lembra, vós, da mulher de Ló. Ele está pedindo para que vocês se lembrem do que aconteceu com a mulher de Ló. Porque ela o que? Ela olhou para trás. Ela mesmo dela ter ido lá na casa dela pegar alguma coisa para levar para lá, para onde eles iam. E Deus não a permitiu isso. Do mesmo jeito vai ser com essas pessoas. Se vocês voltarem para trás, vocês vão ser destruídos. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que qualquer que a perder, salvá-la. Eu entendi esse versículo aqui, esse último versículo aqui. O primeiro ele pegou e disse assim, que quem voltar para trás vai ser o que? Consumido pela grande destruição. Mas aquele que perder a sua vida, o que? Achar lá. Vocês sabem por que ele falou isso? Porque muitas pessoas não vão resistir o que vai vir pela frente. Por isso que ele falou esse versículo aqui, que quem perder a sua vida qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Então, ele deixou muito bem claro nesse versículo aqui. Quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, salvá-la-á. Por quê? Porque quem ficar na terra, se marcar, se não aguentar firme até o último dia, ainda bem que Cristo, glória a Deus, mas eu agradeço muito o meu grande amor. Meu grande amor é um amor muito maravilhoso. Ele é cheio de misericórdia. Na Bíblia diz, se não fosse antecipado esses dias, ninguém suportaria, ninguém. Todo mundo ia se marcar com a marca da besta e todo mundo ia descer o quê? Ao mais profundo do abismo. Mas como ele é tão maravilhoso, ele ainda vai salvar pessoas. Nessa destruição, ele ainda vai salvar pessoas, vida. Entendeu? Ele é muito, não vejo, a misericórdia dele é imensa de grande. Glória a Deus, eu agradeço muito a Deus por o amor dele e a compaixão que ele tem por nós. Ai de nós se não fosse ele. Meus amores, eu li pra vocês. Agora o que eu ia ler pra vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu já li pra vocês, não foi que foi justamente sobre aquele negócio que eu ia ler pra vocês. Pronto, eu já achei a parábola, glória a Deus. Eu vou ler aqui 2 versículos pra vocês, falando justamente da vinda do Senhor. Esteja cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cristo está pedindo que nós estejamos todo dia preparados para a vinda dele. Todo santo dia nós temos que se preparar. Nós temos que estar bem vestidos esperando por ele, dormir bem vestido esperando por ele. E mais algo, e sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bata, logo possa abrir-lhe-á. Você está vendo aí? Assim que Cristo o quê? Bata, possa logo abrir e a gente atender ele, entendeu? Esteja nós o quê? Preparados para receber ele. Mas todo mundo está querendo estar preparado, todo mundo quer receber ele, mas nem ninguém está preparado para ir para o céu. Por causa de quê? Por causa da santificação. Continuando aqui, bem-aventurado aqueles servos ao qual o Senhor vier e achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os servirá, assentar à mesa e chegando se os servirá. Você está vendo aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Agora preste atenção nesse versículo aqui, ele está falando de duas vindas dele. Não, de duas não, a, terceira, a segunda e a terceira vinda dele. É só vocês prestar atenção. Ó. E, e se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, Cristo pede o quê? Na segunda vigília e na terceira vigília, nós temos que estar aguardando, esperando por ele a qualquer momento. A qualquer segundo, nós temos que estar aguardando por ele, entendeu? Por isso, meus amores, que eu digo, Cristo não veio antes. Eu assim, não é que eu agradeci porque ele não veio, não, que eu já queria estar com ele. Como eu já disse a vocês, não é que eu esteja agradecendo porque ele não veio, não é porque mais oportunidade ele deu a vocês. Cada dia que se passa que ele não vem, ele dá oportunidade a nós, vocês sabiam? A oportunidade da gente se perdoar uns aos outros, a oportunidade da gente chegar a deixar a vaidade de lado, a oportunidade da gente trocar nossas vestes e colocar vestes brancas e vestes o quê? Que não causa escândalo a palavra dele. Tudo isso é a oportunidade que ele nos dá. Meus amores, as igrejas estão lotadas. Todo mundo quer ir para o céu, mas as igrejas vão continuar lotadas na face da terra quando ele vir. Se esse povo que se diz que é povo de Deus, não se, eles mesmos têm que se examinar. Cada um de nós temos direito. Meu Deus, será que eu estou agradando a ti? Eu pergunto a ele. Sempre eu pergunto as coisas a ele. Não é que não é porque ele é espírito que eu vou fingir que ele não está perto de mim, não. Ah, eu vou passar. Não, eu vou passar e eu pergunto mesmo. E ele me responde. O mais engraçado que eu pergunto as coisas, ele me responde. Entendeu, meus amores? Eu acho maravilhoso. Por isso que ele diz que a gente tem que estar vigilando. Ó, vou ler mais um. Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiava e não deixaria minar a sua casa. Então, se nós soubéssemos o dia que ele vem, a hora que ele vem, as pessoas se preparavam para ele. Meus amores, se ele viesse, ele não veio antes, e se ele viesse hoje, muita gente não ia mais ele não. Porque não se arrependeu, porque não deixou aquela velha pessoa. Continua a mesma velha pessoa, carracuda. Meus amores, Cristo é um amor. A gente tem que ser igual a ele. Muitas pessoas não conseguem, entendeu? Por isso que eu clamo muito, mas eu clamo, mas eu intercedo. Eu intercedo não é só por vocês, não. Eu intercedo por todo mundo, pelo povo de Israel que vocês... É por que ela deve orar por ele? Porque lá nasceu a minha salvação. E Cristo manda a gente interceder por ele. Eu intercedo. Porque no livro de José está dizendo que no final dos dias eles vão reconhecer Deus, vão reconhecer Cristo. Ainda vai chamar pelo seu rei Davi. Vão clamar por Jesus, entendeu? Por isso que eu oro por eles. Porque o que eles vão suportar... Muitos cristãos não vão suportar. O que esse povo, o povo de Israel é um povo assim carrancudo, mas ele aguenta. Ele aguenta, eu ainda oro, por isso que eu oro por ele. Porque eles vão até as últimas consequências. Quando eles botam aquilo na cabeça. Então, do mesmo jeito ele vai ser por Deus agora no final dos seus dias. Eles estão ali, eles vão começar a clamar. Deus me ajuda. Davi, filho de Davi, raiz de Davi, vem me ajudar. E Cristo vem lá do céu com o seu exército que foi arrebatado da face da terra para socorrer o nosso povo. Glória a Deus. Porque se nós comemos do corpo, bebe do sangue de Jesus, nós somos o quê? Nós somos um verdadeiro judeu. Entendeu? Nós somos da mesma descendência do judeu. Quando nós comemos e bebe do corpo, nós se transformamos num. É só vocês entenderem. O sangue de Jesus se transforma na gente. Ainda além de limpar nossas vestes, ainda nos transforma como um verdadeiro judeu. Por isso, meus amores, que eu me vi como a judeu do lado dele, com as mesmas vestes. Eu acho elas lindas, entendeu? Eu acho elas lindas, né? Glória a Deus, o povo judeu é um povo bonito, né, mãe? Eu a amo. Então, meus amores, tá certo que eles pegaram, né, como é que chama? Eles rejeitaram a salvação daquele povo, né? Não acreditaram que o Messias veio, crucificaram, mataram. Tá certo que estava profetizado, né? Tinha que acontecer do jeito que aconteceu, né? Com certeza. Mas, meus amores, até hoje o povo ainda passou tanto tempo e o povo nada, ainda é carrancudo do mesmo jeito. Tá entendendo? Aí é difícil, né? É difícil da gente, né? Mas assim mesmo eu continuo, firme e forte, orando por eles, todo santo dia. Até o dia de Deus quando Deus me levar dessa terra, né? Aí pronto, aquela pessoa que intercede pelo povo de Israel, ela saiu da face da terra.
Por quê? Porque eu não só intercedo por ele, não, eu intercedo pelo meu país, o meu povo brasileiro, eu também intercedo por eles também. São um povo nojento que gosta é um povo assim. Meus amores, eu amo meu povo brasileiro. Meu povo brasileiro também é um povo cheio de amor. Mas quando eles tiram para blasfemar contra Deus, eles também são igualmente o povo de Israel. Entendeu? Mas não são os verdadeiros judeus, são aqueles judeus lá que, né, que tem que precisar tomar juízo. Então, mas o meu povo brasileiro é um povo que eu amo, entendeu? Um povo que eu amo, é um povo que eu oro também por ele, igualmente o povo de Israel, porque ó, aqui é onde foi que eu nasci, é aqui onde eu me criei, eu oro também pelo meu povo, ainda oro pelas 12 tribos, que é a nação inteira do mundo, glória a Deus, porque eu também não gosto de abrir mão de nenhum. Se Cristo, a salvação veio a todos, por todos eu oro. Para Cristo dar libertação e salvação. Meus amores, olha, esse sonho que eu tive, eu entendo a maioria deles. Assim, eu entendo assim, mais a insistência da minha parte, dele salvar mais pessoas com o sangue dele, entendeu? Porque no dia que ele veio decidido para levar, que ele botou a mulher no ponto de levar, e eu vi que ele estava decidido, que eu cheguei para ele, fui tentar desalogar com ele, né? Para perguntar sobre Jesus. Eu entendi o que eu queria fazer, eu não queria que ele levasse a mulher é a igreja. Ele já vinha para levar o povo dele, eu querendo, tá entendendo? Atrapalhar, né? Eu querendo pedir mais tempo a ele, é isso que eu sempre faço, meus amores. Tantas almas precisam de salvação, tantas almas precisam se reconciliar com Deus, e essas pessoas com o coração duro. Qualquer momento ele pode vir. No dia que ele vinha, é bem-vindo. A minha parte eu fiz, chamei vocês e não foi pouco não, foi muito. Para o quê? Para vocês se consertarem com ele, entendeu? Chamei. Esse aqui foi o quê? O profeta que ela levantou no final dos dias. Ele disse no livro de... Deixa eu ver aqui. No livro de João, ele disse que o profeta ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Mas não era aquele profeta que ele estava se referindo que estava com eles, não. Que aqueles 12 discípulos dele morreu. Era outro que ia surgir, que era para poder terminar de fazer o que tinha de fazer na face da terra. Olha aqui, só vocês entenderem, ó. É João 21, e o versículo vou ler aqui 2 versículos para vocês, ó. O versículo 21, versículo 22. Vendo, pois, este disse a Jesus, Senhor, e daquele que será? Aí a resposta de Jesus, ele perguntou do discípulo que Jesus amava, daquela pessoa, o que seria daquela pessoa. Aí Cristo respondeu, presta atenção que aqui ele vai dizer, ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Vocês entenderam? Uma pessoa vai ficar viva, um apóstolo dele vai ficar vivo até o dia da vinda dele. Isso aqui ele falou, tá aqui, tá escrito. Ele soltou em 2 versículos a mesma coisa. E os apóstolos começaram a interrogar um aos outros, pensando que eles não iam morrer. E eles todos 12 morreram. Era alguém que Deus ia levantar no final dos dias, assim, no final, assim, pronto, perto da vinda dele. Deus ia levantar o quê? Esse profeta, que era para o quê? Que era justamente para poder... que é para poder se cumprir o que ele disse. Se cumpriu agora, perante os olhos de vocês, se cumpriu agora o que está escrito. Que esse profeta ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Por isso que ele apareceu para mim de várias... Eu já vi Cristo, foi Deus, acho que foi Deus que ele estava com os cabelos brancos, então é Cristo. Eu vi foi Cristo voando, com as vestes toda branca, ele voando. E o homem mais lindo do mundo é voando, glória a Deus. Eu vi ele voando, eu vi assim uma partezinha assim do rosto dele assim, ó. Eu vi o olho dele, né? Ele fixou o olho em mim, né? Eu olhei assim pra ele. Meus amores, é muito maravilhoso. Aí eu vi assim, só uma partezinha assim da testa dele com o olho dele, né? E aqui o cabelo dele bem branquinho, como a lã, entendeu, meus amores? Foi o que eu vi, é o que eu solto pra vocês, entendeu? Só solto o que eu vejo pra vocês, entendeu? Esse sonho, ele tem mais significado, ele é maior esse sonho. Eu só solto essa parte aqui pra vocês, porque pra vocês verem que é a mesma coisa... Deus, também tem outro versículo aqui nas suas escrituras, que ele se revela a quem ele quer. Eu poderia até soltar esse versículo para vocês, que ele se revela a quem ele quer. E foi isso que aconteceu, entendeu? Mas, meus amores, é o que? Um apóstolo que ele tinha que deixar aqui até o dia da vinda dele. E no dia da vinda dele eu vou morrer. Nós morreremos, todos nós morreremos, passaremos da morte para a vida, entendeu?
Glória a Deus, né? Então, meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Primeiro eu mostro o versículo, meus amores, porque eu não vou achar, né, agora, né? Porque eu vou ficar horas e horas procurando para soltar para vocês. Eu posso soltar para vocês em outro vídeo? Em outro vídeo eu solto para vocês, tá bom? Meus amores, uma boa noite, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Eu vou soltar pra vocês o que eu tô conversando com vocês em outro vídeo, tá bom? Porque esse também já tá muito grande, viu? Fui.